Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Henrique, estou aqui para mais uma aula de História. Vamos falar hoje de um período muito importante da história brasileira, o período que é conhecido como a Era Vargas. Não é à toa que esse momento, que vai de 1930 até 1945, depois com um breve intervalo com Vargas fora do poder, ele retorna em 1950 e governa até 1954. Este longo período é um dos momentos em que o país sofreu as maiores transformações de um projeto de governo que foi implementado. O projeto varguista era um projeto de industrialização com bases nacionalistas e, a partir de Vargas, a história do Brasil ela foi dividida, que ela sai de um país rural e, a partir dele, inicia-se um processo de industrialização e o Brasil passa a se transformar em um Brasil eminentemente urbano. Agora, é um governo muito extenso. Então, para que possamos compreendê-lo melhor, nós podemos dividi-lo em algumas fases. Na aula de hoje, nós vamos dividir esse governo no período da entrada de Vargas no poder, que seria a Revolução de 30, o governo constitucional, que vai de 1934, quando é promulgada uma Constituição Democrática, até 1937, quando Vargas dá um golpe e implanta uma nova ditadura, a ditadura do Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Depois ele retorna através de eleições democráticas de 1950 a 1954. Então, vamos iniciar o nosso estudo, mas falando inicialmente de como que foi esse processo em que Vargas chegou ao poder. Temos aqui a imagem de Getúlio Vargas, a imagem oficial, e quando ele entra no poder político, temos que lembrar qual que era o contexto da época. A década de 20, o Brasil vivia um período que nós chamamos de República do Café com Leite. A República do Café com Leite era um período de alternância política na presidência da República entre Minas Gerais, o maior produtor de leite do Brasil, e São Paulo, o maior produtor mundial de café na época. Então, essa República do Café com Leite ao final de um mandato de um paulista, era indicado um presidente mineiro. Ao final do mandato de um presidente mineiro, era indicado um paulista. E essa alternância política era sustentada através de um acordo que era chamado de Pacto Oligárquico, que garantia essa alternância política entre Minas e São Paulo. Os outros estados brasileiros, eles, de certa forma, entraram nesse pacto em troca do quê? Eles apoiavam o governo federal, de forma que o governo federal permitiria uma total liberdade de administração dos estados. Então, em troca do apoio ao pacto oligárquico, eles não seriam fiscalizados e poderiam tomar quaisquer medida que quisessem em seus estados. Então, esse pacto oligárquico, ele sustentou-se durante a década de 20 toda, até que em 1929 ocorre a maior crise do capitalismo, a crise da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York, a crise de 1929. E esta crise vai atingir diretamente o Brasil. Nesse contexto, somos um dos maiores exportadores de café do mundo, na verdade, os maiores produtores e exportadores de café. E a crise, ela atingiu justamente os nossos mercados consumidores, que foi o mercado norte-americano e principalmente o mercado europeu. E num contexto de crise, a primeira coisa que as pessoas vão cortar é o cafezinho, né? São os produtos supérfluos. E isso atingiria diretamente a nossa economia. Então, neste contexto, em 1929, o Brasil estava sendo governado pelo presidente Washington Luiz. O presidente Washington Luiz, ele era do PRP, Partido Republicano Paulista. E naquele ano ele deveria indicar o próximo presidente da República. Então, ele deveria, de acordo com o pacto oligárquico, indicar um mineiro, mas não é isso que ele faz. Preocupado com a crise de 29, preocupado com as exportações de café e com as condições econômicas do estado de São Paulo, ele ficou receoso de indicar um mineiro, com medo de que ele não fizesse uma política adequada ao estado de São Paulo, e indicou outro paulista, o paulista Júlio Prestes. E quando ele indica o paulista Júlio Prestes, ele rompe o pacto oligárquico e isso vai gerar toda uma reação. Minas Gerais, que foi o estado traído neste pacto, ele se juntou a outros dois estados das chamadas oligarquias dissidentes,
Damos o nome de oligarquias dissidentes aos estados brasileiros que não estavam no poder federal em primeiro plano. Então, Minas Gerais vai procurar apoio do estado da Paraíba e do estado do Rio Grande do Sul e vão fundar um novo partido, a Aliança Liberal. E essa Aliança Liberal vai lançar a candidatura de Getúlio Vargas para presidente e, como vice-presidente, o paraibano João Pessoa. Então, a campanha do gaúcho Getúlio Vargas, ela teve uma grande adesão popular, foi uma campanha bastante animada, uma campanha bastante agitada. E as campanhas, vamos nos lembrar de uma coisa. Na época da República Oligárquica, ou República do Café com Leite, as eleições eram marcadamente corruptas. Eram caracterizadas pelo voto de cabresto, pois o voto era aberto. Então, todo mundo sabia em quem o cidadão votava, e os grandes coronéis, eles costumavam forçar os seus dependentes, os trabalhadores de suas terras e as pessoas que estavam nas áreas de influência de seu poder a votarem nos candidatos que eles escolhiam, né? As eleições eram marcadamente corruptas no sentido também de sumir urna, as contagens de votos não eram confiáveis e as eleições aconteceram normalmente. E apesar de Getúlio Vargas, candidato da Aliança Liberal, ser o candidato com maior preferência naquele contexto, quem ganhou as eleições, e isso era de se esperar, foi o paulista Júlio Prestes. Aí vai se iniciar um processo que será chamado pelos correligionários de Getúlio Vargas. Correligionários são aqueles que têm a mesma linha política, a mesma linha de pensamento, aqueles que apoiam Getúlio Vargas, que eles vão chamar de Revolução de 30. A Aliança Liberal não aceitou o resultado das eleições. O Rio Grande do Sul se manifestou e Getúlio Vargas se pronunciou falando que não reconhecia o novo governo instituído. Foi seguido por Minas Gerais e pela Paraíba e recebeu apoio de outros 10 estados brasileiros. Com o apoio de outros estados brasileiros, eles marcharam até o Rio de Janeiro, capital do Brasil naquela época, e depuseram o então presidente Washington Luiz e dessa forma também impediram a posse de Júlio Prestes. A esse episódio da retirada do poder de Júlio Prestes e das oligarquias paulistas e a subida de Getúlio Vargas à presidência foi chamada de Revolução de 30, que ocorreu a partir desta ruptura por parte dos paulistas do pacto oligárquico. Então, podemos ver aqui na tela a imagem da campanha presidencial entre a Aliança Liberal, que lançou a candidatura de Getúlio Vargas, e o Partido Republicano Paulista, que lançou a candidatura de Júlio Prestes. E temos aqui uma foto do dia da tomada de poder por Getúlio Vargas na Revolução de 30. Quando Vargas sobe ao poder, terá início o período do governo que nós chamamos de governo provisório. Dentre as primeiras medidas que foram tomadas por Getúlio Vargas, a primeira foi dissolver a Constituição. A Constituição dissolvida por Vargas estava em vigor desde 1892, foi a primeira Constituição da República. E depois da dissolução da Constituição, ele despediu todos os governadores do Estado e nomeou novos interventores estaduais. Interventor estadual seria aqui nesse contexto um sinônimo de governadores indicados por Getúlio Vargas. Ele indica, então, esses interventores estaduais e para tentar também contornar a crise econômica, ele vai primeiramente dar incentivo à policultura, ou seja, à grande produção de outros gêneros agrícolas, mas a crise de 29 ainda estava acontecendo. E a produção de café continuava alta e a demanda internacional estava caindo. O Brasil, diante de uma possível crise, fez com que o governo tomasse uma atitude bastante criticada. O Estado brasileiro passa a comprar esse café, estocá-lo e queimá-lo. Essas atitudes foram tomadas para que evitasse uma baixa muito violenta no preço do café e provocasse um grande impacto na economia brasileira. Getúlio Vargas, nesse momento também,
vai criar 2 novos ministérios. Ele vai criar o MEC, o Ministério da Educação, e vai criar também o Ministério do Trabalho. E a partir daí inicia-se toda uma reformulação da educação brasileira e inicia-se também a formulação das leis trabalhistas, que serão criadas em 1932 através da CLT e se tornarão constitucionais em 1934. Mas nem todo mundo estava feliz com esse novo governo de Getúlio Vargas. Da mesma forma que Minas Gerais estava bastante revoltada pela ruptura do pacto oligárquico e fundou um novo partido, São Paulo estava absolutamente insatisfeito com a subida de Getúlio Vargas ao poder, sobretudo a partir da dissolução da Constituição. Então, o Estado de São Paulo se rebela contra o novo governo instituído. E os paulistas, a historiografia paulista, toda a produção de história que nós temos no Estado de São Paulo, costuma ter uma visão bastante, digamos, negativa de Getúlio Vargas. Ele é visto como um ditador autoritário, de um homem que teve governos autoritários em praticamente todo momento que ele esteve no poder. Quando ele chega em 1930, dissolve a Constituição, depois em 1937 dá um golpe e cria uma ditadura. Então, a visão dos paulistas a respeito da figura de Getúlio Vargas não é uma visão muito positiva. Inclusive, em 1932, os paulistas, sob o argumento de que o Brasil estava vivendo uma ditadura sobre as mãos de Getúlio Vargas, exigindo uma nova Constituição e que o governo federal nomeasse um governador, um interventor, que fosse paulista, em 9 de julho, iniciou o que nós chamamos de Revolução Constitucionalista de 32. Primeiramente, passaram a acontecer várias manifestações, principalmente manifestações estudantis, contra a posse do governo de Getúlio Vargas. E entre essas manifestações, algumas foram bastante violentas, tiveram uma forte repressão do governo, e em uma delas, 4 estudantes de direito do Largo São Francisco foram mortos em enfrentamentos com as forças policiais. Olha só, esses 4 jovens que foram mortos, eles se tornaram mártires da causa da Revolução Constitucionalista de 32. E as iniciais de seus nomes tornaram-se as siglas de um movimento que ficou conhecido como MMDC. As iniciais de Márcio, Martins, Dráucio e Camargo. Então, a Revolução de 32 foi uma guerra civil. São Paulo declarou guerra ao Brasil. E essa guerra civil teve uma forte participação do paulista, que, nesse contexto, viveu um período de ufanismo, né? Um período de enaltecimento das glórias de São Paulo e a necessidade do retorno de São Paulo ao primeiro plano do Brasil, que São Paulo exigia uma nova Constituição. E estas pautas de exigência, né, se tornaram pautas que levaram São Paulo a uma guerra. Então a população paulista, ela fez grandes doações de dinheiro, inclusive teve a campanha Doe Ouro por São Paulo, que as pessoas doavam suas joias e recebiam em troca um anel com os dizeres que você colaborou com a Revolução de 32, com a Revolução Constitucionalista de 32. E a participação feminina foi marcante, tanto no estímulo de mandar os filhos para a guerra. Isso é uma coisa também muito interessante, esse sentimento nacionalista que se é observado em São Paulo naquela época, das famílias mandarem seus filhos para lutar por São Paulo. E também a participação feminina foi marcante na produção de fardas, na produção de armamentos e na organização do suporte necessário para a manutenção dessa guerra civil. A Revolução de 32, que eclodiu em 9 de julho, por isso que 9 de julho é feriado no estado de São Paulo, essa Revolução Constitucionalista ela foi sufocada pelas tropas federais. Em pouco tempo, o governo de Getúlio Vargas pacificou, acabou com a Revolução Constitucionalista de 32. No entanto, eles se consideraram vitoriosos, porque Getúlio Vargas nomeou um novo interventor para São Paulo, que fosse paulista, e em 1934 foi promulgada uma nova Constituição, como era a exigência dos paulistas. Então, veja bem, temos aqui alguns cartazes sobre a Revolução Constitucionalista de 32, e você pode
observar aqui a presença da sigla MMDC. Lembra-se dos mártires que foram mortos nos confrontos? Então, eu gostaria agora que todo mundo focasse bastante nessa imagem que está escrito abaixo a ditadura. Esta imagem nos mostra um cartaz paulista contra a ditadura de Getúlio Vargas. E nós podemos observar alguns elementos. Observe a bandeira de São Paulo ao fundo, sendo segurada por um soldado, enquanto, em primeiro plano, temos a imagem de um bandeirante. Claro que é um bandeirante em uma imagem idealizada, segurando em suas mãos Getúlio Vargas. O bandeirante, o símbolo do paulista, segurando Getúlio Vargas e, ao fundo, uma bandeira de São Paulo, uma propaganda da Revolução Constitucionalista de 32. Na outra imagem, podemos perceber aquela informação que eu dei sobre a importância da participação feminina, que vamos nos lembrar, naquela época ainda não podia votar. Temos aqui outros dois cartazes, ainda da Revolução de 32. Podemos observar o apelo ufanista. O ufanismo é aquela espécie de nacionalismo que enaltece as glórias de um país ou de uma região, convocando os jovens a participarem da Revolução de 32. Veja bem, ao final da pacificação dessa guerra civil, foi promulgada em 1934 a nova Constituição, que vai trazer duas novidades muito importantes. Primeiramente, as leis trabalhistas que foram criadas em 32 tornaram-se constitucionais. Agora preste atenção num detalhe. Quando as leis trabalhistas foram criadas, teve início um grande processo de êxodo rural, pois as leis trabalhistas não valiam em todo o território nacional. Então as garantias de férias, descanso remunerado, salário mínimo, atraiu um grande contingente de trabalhadores da zona rural para as cidades. E outra novidade extremamente importante que foi inaugurada na Constituição de 1934 foi o voto feminino. E o voto feminino, ele tornou legal a participação das mulheres no processo político, mas uma participação que já vinha acontecendo há muito tempo. Acabamos de comentar, inclusive, como foi na Revolução Constitucionalista de 32. Então, veja bem, quando ocorre a criação dessa nova Constituição, os partidos políticos são legalizados e há uma grande liberdade de expressão. Agora, veja bem, a década de 20 e de 30, na Europa, é um período de polarização política. Então, você que está acompanhando o curso, tem assistido todas as aulas, você ou assistiu ou vai assistir em breve a aula sobre o nazifascismo. A década de 20 e de 30 na Europa foi um período de grande polarização política, de governos totalitários, tanto da extrema-direita, que seria os governos de pensamento fascista, e de extrema-esquerda, que seria o socialismo. Esta polarização política na Europa, extrema-esquerda, fascismo e extrema-direita, socialismo, também se reproduziu aqui no Brasil. E a nossa polarização política também seguiu o padrão europeu, a polarização entre fascismo e entre socialismo. Então, nesse período, ocorreram, digamos, a participação muito intensa e ativa de dois partidos principalmente. Esses dois partidos, um de orientação socialista, Aliança Nacional Libertadora, outro de orientação fascista, Ação Integralista Brasileira. Então, nós podemos observar aqui na lousa dois partidos. A Ação Integralista Brasileira, cujo principal líder foi Plínio Salgado, e era um partido de orientação fascista. No entanto, há uma característica fundamental que o separa do fascismo europeu, que é um partido declaradamente religioso e católico. O Partido Integralista, por ser inspirado no pensamento fascista europeu, ele seguia inclusive alguns ritos. Por exemplo, no fascismo italiano, todos se vestiam de camisas pretas, eram as camisas negras de Milão.
tinham os camisas pardas de Adolf Hitler. E aqui no Brasil nós tínhamos os camisa verde, que era o uniforme oficial dos integralistas, que usavam uma camisa verde com uma gravatinha preta. E assim como no fascismo italiano havia um símbolo, o feixe de varas, que simbolizava a unidade, e no nazismo havia a suástica, aqui no Brasil os integralistas usavam um símbolo para representá-los, que podemos ver nesta bandeira integralista ao fundo da imagem, que também tem uma pequena representação do símbolo sigma. E os integralistas também imitavam os fascistas em seus ritos. O Mussolini era chamado de Duce, cumprimentado assim. Na Alemanha nazista, se cumprimentava falando Heil Hitler, mein Führer! E aqui, como se cumprimentavam os integralistas? Anauê. Esta palavra Anauê, de origem tupi-guarani, ela foi escolhida por ser a palavra que os integralistas consideravam que a que mais representava a nacionalidade brasileira. Até porque se você usa a língua portuguesa, é uma língua de origem europeia. Então, eles foram buscar uma referência nacionalista no nosso tupi-guarani. E esta palavra do cumprimento, Anauê, significa você é meu irmão. Do outro lado, temos a Aliança Nacional Libertadora, partido de orientação socialista, cujo principal líder foi Luiz Carlos Prestes, o maior militante socialista da história do Brasil, que militou durante décadas aqui, até se autoexilar durante o período da ditadura militar. Então, veja bem, esta polarização política aconteceu, os partidos se manifestavam livremente e, perceba, neste período da polarização política, há uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe por parte da ANL. É importante nós lembrarmos de uma coisa. Esta polarização política era de dois partidos com pensamentos autoritários e golpistas. Assim como em 1935 ocorre uma tentativa de golpe comunista por parte dos correligionários da ANL, vai ter mais tarde uma tentativa de golpe dos integralistas, que ficou conhecido como Putsch integralista. Agora, vamos falar um pouco mais da intentona comunista, porque foi um episódio que determinou a vida política do Brasil nos próximos anos. Foi essa tentativa de golpe que deveria ocorrer em várias capitais do Brasil ao mesmo tempo. Mas temos que nos lembrar, em 1935, o ano da intentona, os meios de comunicação não eram tão desenvolvidos como hoje, né? Não tinha internet, não tinha celular, telefone era uma coisa restrita, né, a poucos lugares, e o golpe teve problemas de articulação. Ele aconteceu com algumas horas de antecedência no Nordeste e ele foi impedido e deu tempo de as tropas do Sudeste serem avisadas. Então o golpe ele foi prevenido nas principais capitais do Sudeste. No Rio de Janeiro, quando Prestes foi tentar o golpe, ele foi impedido pelas tropas de Vargas. Então, depois da intentona comunista, a ANL será proibida, todos os integrantes serão presos, torturados e em péssimas condições de carceragem. Todo o Partido Comunista sofrerá perseguições nessa época. É um período, por exemplo, que Graciliano Ramos, grande literário brasileiro da década de 30, foi um prisioneiro político do Getúlio Vargas e, na época da sua prisão política, ele escreveu um livro de memórias, Memórias do Cárcere. Vale a pena conferir. Getúlio Vargas entregou a esposa de Carlos Prestes, Olga Benário, que veio da União Soviética inicialmente para espioná-lo. Aí acontece aquela história de amor, os dois se apaixonam, casam-se, ficam juntos, né, e são parceiros em sua militância política. Ela também participa desse episódio da intentona. E como ela é alemã e judia, ela vai ser extraditada para a Alemanha, que naquele momento vivia as políticas de perseguição antissemita de Adolf Hitler. Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes, morrerá grávida num campo de concentração. Então, continuemos.
Depois da intentona comunista, vai ser realizada por parte de Getúlio Vargas uma profunda propaganda antissocialista. Através dos meios de comunicação, ele vai fazer uma grande propaganda anticomunista para que surgisse na população brasileira um sentimento de uma revolução comunista a qualquer momento. E depois de conseguir criar um clima nacional de temor do avanço de uma possível revolução comunista, em 1937 é encontrado no Estado-Maior do Exército Brasileiro um plano de um golpe comunista assinado por alguém de sobrenome Cohen. Esse plano Cohen, depois de muito tempo, descobriu-se que era um plano falso. Ele foi escrito por Olímpio Mourão Filho. E esse mesmo Olímpio Mourão Filho, o responsável por esse plano falso, o plano Cohen, ele foi um dos responsáveis. Na verdade, ele foi o responsável por dar o primeiro passo para o golpe militar de 1964. Veja que Olímpio Mourão Filho, que em 64 foi um dos militares golpistas, já participava da política nacional desde a década de 30. Este plano falso, este plano Cohen, serviu de argumento para Getúlio Vargas provar para a nação que o Brasil tinha um risco comunista tão forte que elementos infiltrados no próprio governo tramavam um golpe socialista. E isso serviu de argumento para que Vargas implantasse uma ditadura, que foi batizada por Getúlio Vargas como a ditadura do Estado Novo. E a ditadura do Estado Novo, ela foi implantada sob qual argumento? É importante lembrar disso, porque olha só, os dois golpes que implantaram ditaduras no Brasil, que foi este golpe de Getúlio Vargas que implantou o Estado Novo e posteriormente o golpe militar de 1964, estas duas ditaduras foram implantadas sob o mesmo argumento. Qual argumento? Impedir a proliferação das ideias comunistas no Brasil e impedir a possibilidade de um golpe. Então, a partir deste momento, será implantada a ditadura do Estado Novo. E a ditadura do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, ela vai ser um dos períodos mais importantes do governo Vargas, pois ele vai materializar o seu plano econômico, de nacionalismo econômico, e fará uma forte propaganda, fazendo com que sua imagem seja associada à imagem dos trabalhadores e que ficasse conhecido como o pai dos pobres. Mas para que ele pudesse fazer essa propaganda política e esta associação da imagem do presidente às classes trabalhadoras, ele contava com um novo organismo do Estado, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. O DIP era o órgão do Estado responsável diretamente pela censura. Quaisquer ideias contrárias a Getúlio Vargas eram censuradas. E além da censura a Getúlio, era o órgão responsável por fazer a propaganda política e essa associação da imagem dele como o pai dos pobres. Tanto que naquela época foi criado um programa, a rádio. Vamos nos lembrar que na década de 30 o principal meio de comunicação das classes populares e do Brasil como um todo, mas era o mecanismo de maior penetração entre a população, era o rádio. E o rádio foi uma mídia habilmente explorada por Getúlio Vargas, que inclusive naquela época criou um programa que até hoje permanece no ar. Você está escutando rádio na sua casa, de repente você escuta uma música e são 19 horas em Brasília. A Voz do Brasil, que é um programa que foi criado na época do Estado Novo com o objetivo de fazer a propaganda do governo Getúlio Vargas e ele pudesse falar diretamente à população, fazer uma propaganda direta. Então, todos os dias eram divulgados no rádio os acontecimentos mais importantes do governo e uma manutenção da sua propaganda, da sua imagem. Então, o DIP foi um dos organismos mais importantes do período do Estado Novo, que também contou com uma polícia secreta, um serviço de inteligência secreto. E o Estado Novo, nós
podemos observar que é onde começa a ideia do conceito de populismo. O que seria a ideia de populismo? São presidentes extremamente carismáticos que tentam manipular a população e manipulam através dos meios de comunicação, associando a sua imagem a algum mote. Por exemplo, Getúlio Vargas era o pai dos pobres. Isso foi um fenômeno que não aconteceu somente no Brasil. O populismo foi um fenômeno latino-americano. Por exemplo, no México, você tem Lázaro Cárdenas com a sua política do justicialismo, que queria trazer a justiça para os trabalhadores. Você tem na Argentina a política peronista, ou seja, Juan Carlos Perón, né? Ou seja, você tem vários líderes latino-americanos nesse momento, que são líderes autoritários populistas. E aqui no Brasil, mesmo após o final do Estado Novo, entre 1946 e 1964, foi um período que nós classificamos a política brasileira como populista. Ou seja, todos os presidentes daquela época, você pode incluir aí, inclusive, Juscelino Kubitschek. Ah, mas o JK ele era populista? Sim, claro. Como que ele tentava criar a sua imagem? Ele tentava associar a sua imagem ao progresso, ao desenvolvimento. Era o presidente Bossa Nova que construiu o Brasil, uma capital moderna, tanto que tem formato de avião. O presidente que ia fazer o Brasil decolar. Ou seja, era um fenômeno político latino-americano que acontecia em todas as esferas políticas, tanto federal, mas era muito comum esse tipo de prática também nos governos municipais e estaduais. Então, veja bem, Getúlio Vargas, ele, no período da ditadura do Estado Novo, ele inicia seu projeto de nacionalismo econômico. O que significa isso? Getúlio Vargas tinha uma teoria. Naquele contexto, havia uma teoria do subdesenvolvimento que dizia que os países tinham que se fechar e praticar uma política nacionalista, longe da dependência, tentando evitar a dependência dos países desenvolvidos. Havia uma outra corrente que acreditava que os países subdesenvolvidos, para que pudessem melhorar suas economias e dinamizar sua economia e sociedade, tinham que realizar uma abertura de capital e receber fortes investimentos estrangeiros. Getúlio Vargas era um nacionalista econômico. O seu projeto econômico era industrializar o Brasil. No entanto, ele queria fazer uma industrialização com capital nacional e tentando evitar a dependência de capitais estrangeiros. Para tanto, ele investiu primeiramente em indústrias de base, sabendo que para que um país possa passar por um desenvolvimento industrial, é necessário primeiramente que ele tenha uma forte indústria de matéria-prima. Então ele vai investir em indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e de geração de energia. Vão ser criadas importantes estatais, como por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada em 1997 pela prática neoliberal, da política neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Foi criada também a usina de Tubarão, no Espírito Santo. Foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional. E foi criada também a usina de Paulo Afonso e uma usina que foi financiada pelos Estados Unidos numa tentativa de se aproximar politicamente do Brasil no contexto da Segunda Guerra, a usina siderúrgica de Volta Redonda. Então esse projeto do nacionalismo econômico foi implantado durante o Estado Novo, com bastante sucesso, no sentido que o Brasil, nesse intervalo governado por Vargas, é onde nós temos o primeiro grande projeto nacional de industrialização e onde este projeto será implantado e podemos observar um grande desenvolvimento da indústria e da classe trabalhadora operária. Então, continuemos. Temos aqui uma imagem utilizada nas cartilhas escolares durante o Estado Novo. Observe com mais detalhes essa imagem. Perceba como Getúlio Vargas é colocado como um governante idealizado, amigo das crianças, o bom velhinho, como foi chamado durante muito tempo. Então, durante o Estado Novo, inclusive a educação foi utilizada como um mecanismo de manipulação política. Foi criado nessa época também um projeto de alfabetização de adultos, conhecido como o Mobral, que as pessoas eram alfabetizadas em cartilhas com frases do tipo: "O presidente é joia",
O presidente é legal e uma foto de Getúlio Vargas. Então, todos os meios possíveis eram utilizados para a construção da imagem de Getúlio e, consequentemente, a manipulação da população. Então, o período do Estado Novo, ele terá seu auge quando o Brasil vai participar na Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ela vai ser determinante para a decadência do Estado Novo. Por que razão? Vamos nos lembrar, Segunda Guerra Mundial é um conflito que eclode em 1939 devido à invasão nazista na Polônia e vai até 1945. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito travado entre duas alianças, dois blocos militares. Os países do eixo, que eram o eixo dos países autoritários, Alemanha, Itália e Japão, e o eixo das democracias e do socialismo, que era França, Inglaterra, Estados Unidos, essas três democracias liberais, e a União Soviética, que estava junto com as democracias liberais, por os dois, tanto as democracias quanto o socialismo, serem antifascistas. Mas veja bem, Getúlio Vargas mantinha no Brasil um governo com características ditatoriais. Portanto, muito mais parecido com os governos que eram aplicados nos países do eixo. Mas, durante a década de 40, os Estados Unidos começam uma aproximação diplomática dos países da América Latina, destacadamente do Brasil, que nós chamamos de política da boa vizinhança. Nessa época, são realizados créditos, investimentos no Brasil, e inclusive uma série de filmes que tentavam fazer essa aproximação diplomática, como nós podemos observar no cartaz deste filme da época. Está em espanhol, aqui no Brasil este filme foi lançado como Alô Amigos, onde é lançado, por exemplo, pela Disney, um personagem que representa o Brasil, Zé Carioca. Mas perceba também que esse personagem foi criado com base em estereótipos. Um papagaio, um animal associado com o Brasil, malandro carioca. Perceba que o Mickey, que é um personagem norte-americano, é todo certinho, tem emprego, ele é honesto, jornalista, tem namorada, família. E o nosso Zé Carioca é um malandro do humor, que vive de pequenos golpes, mas deixa esse assunto para outro momento. Então veja bem, tem essa aproximação diplomática dos Estados Unidos, através da política da boa vizinhança, e Getúlio Vargas começa a ser assediado pelos dois blocos, tanto pela Alemanha nazista quanto pelos Estados Unidos. Getúlio Vargas, ele vai negociando com os dois lados, ele vai aqui, negocia com um, negocia com o outro, e aí dois fatos determinantes para que Getúlio optasse pelo lado que lutaria na guerra. Primeiramente, os Estados Unidos realizaram um grande financiamento, o financiamento da usina de Volta Redonda. E além disso, neste contexto, quando Hitler descobriu que secretamente Vargas negociava com os dois lados, submarinos alemães bombardearam 4 navios brasileiros na nossa costa. Esse bombardeio dos navios brasileiros pelos alemães gerou uma comoção nacional contra os alemães. E ocorreram várias passeatas no Brasil pedindo que o Brasil entrasse na guerra do lado dos aliados contra a Alemanha. E dessa forma, Vargas, ele resolve então mandar os homens para lutar na guerra ao lado das democracias, ao lado dos Estados Unidos. E vai mandar 2 forças militares. Ele vai mandar a FEB e vai mandar a FAB, cujos logotipos nós podemos observar aqui na lousa. Esse primeiro logotipo, Sentapua, é o logotipo da FAB, da Força Aérea Brasileira. E o logotipo ao lado, a cobrinha com cachimbo, uma cobra fumando, é o logotipo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, cujos soldados eram chamados pracinhas. Veja bem, esse símbolo da FEB tem uma história interessante.
Saiu um jornal da época, né, um crítico de Getúlio Vargas, Carlos Lacerda, extremo opositor de Vargas, ele falou que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil conseguir participar da Segunda Guerra. Aí Vargas mobilizou um contingente de milhares de soldados, os mandou para a guerra com o logotipo com uma cobra fumando. Não somente vamos para a guerra como a cobra vai fumar, e esse era o mote dos pracinhas brasileiros, a cobra vai fumar. E fumou no sul da Itália, sob comando dos Estados Unidos. Vários brasileiros participaram de tomadas de territórios dos nazistas, do sul da Itália principalmente. Inclusive, ocorreu a participação de brasileiros no dia D. Então, continuando, o Estado Novo ele vai entrar em decadência por razões diretamente ligadas à participação na Segunda Guerra Mundial. Agora mesmo eu havia comentado da contradição que aconteceu. Ao mesmo tempo que Getúlio Vargas mantinha no Brasil uma ditadura, o que fazia com que ele parecesse muito mais com os países do eixo, ele mandou os brasileiros para lutar por países que defendiam os valores da democracia, do lado dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra. E isso gerou uma forte oposição interna, porque os opositores de Getúlio Vargas, por exemplo, acabamos de comentar, Carlos Lacerda, empresários urbanos, empresários que estavam ligados ao interesse dos capitais estrangeiros, começaram a fazer uma forte pressão contra Getúlio Vargas. Como, por exemplo, se dissesse assim, olha Vargas, já que você mandou brasileiros para lutar pela democracia, quer dizer que você quer redemocratizar o Brasil, hein? E aí começa uma forte pressão para a saída de Getúlio Vargas do poder. Chegou um momento que essa pressão foi muito forte, Vargas não conseguiu resistir. Ele tentou, inclusive, ele pediu para que seu irmão ele iniciasse um movimento chamado Movimento Queremista, que faria o seguinte, Vargas convocaria novas eleições presidenciais e esse movimento queremista exigia que Vargas pudesse participar das eleições que seriam abertas. Esse movimento não deu certo, foi sufocado, mas Vargas ainda manteve o controle no processo de abertura. Getúlio, ele voltou a liberar os partidos políticos, que haviam sido proibidos com a instalação do Estado Novo. O Estado Novo proibiu todos os partidos, não somente a Aliança Nacional Libertadora e os partidos comunistas, proibiu também a Ação Integralista e todos os outros pequenos partidos, que agora voltariam a partir da redemocratização de Vargas, quando vão ser criados os 3 novos partidos a partir de 1946, de 45, que será o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o partido pelo qual Getúlio Vargas se candidatava. Era um partido bastante representado pelos sindicatos, era um partido bastante representado pelos trabalhadores rurais também. Tinha a UDN, União Democrática Nacional, que era o partido dos grandes ruralistas, que era o partido, né, das classes urbanas mais conservadoras, ligadas ao interesse estrangeiro, contra as políticas nacionalistas do Vargas, e o PDS, né, PSD, né, Partido Social Democrático, que era um partido principalmente das classes médias urbanas e de empresários. Então, esse processo de redemocratização, ele tem início, né, com Vargas controlando, criando esses partidos, até que Vargas é obrigado a abandonar o poder. E quando ele abandona o poder, ele fala, tudo bem, eu largo, mas me esperem, daqui a 5 anos eu volto e volto nos braços do povo. E dito e feito, 5 anos depois, Getúlio Vargas é eleito presidente com uma votação extraordinária, com uma votação estrondosa. Então, continuando, quando Vargas retorna ao poder em 1950, ocorreram algumas mudanças na política interna do Brasil. Essas mudanças que aconteceram no Brasil nesse momento têm a ver com as políticas econômicas que foram implementadas pelo presidente Dutra, general Eurico Gaspar Dutra, que foi o sucessor de Getúlio Vargas entre 1946 e 1950. General Dutra, ele, apesar de ser ligado ao varguismo, ele
era um político de oposição à política econômica de Vargas e, ao chegar no poder, tentou implementar um plano chamado Plano SALT e realizou uma grande abertura de mercado. Essa grande abertura de mercado fez com que viesse uma verdadeira enxurrada de produtos estrangeiros para o Brasil. Vamos compreender produtos estrangeiros nesse momento como produtos norte-americanos e a influência cada vez maior, cada vez mais profunda que estava acontecendo desde a época da política da boa vizinhança vai se aprofundar totalmente durante o governo Dutra, que vai escancarar os mercados, então vai vir para cá toda a indústria fonográfica norte-americana, vão vir os filmes norte-americanos e a indústria de bens de consumo norte-americana. Vai vir para cá, então, algumas novidades que eram extremamente modernas para a década de 50. Coisas como, por exemplo, a geladeira, como, por exemplo, fogão a gás, como, por exemplo, o liquidificador, como batedeira e vários outros eletrodomésticos. Uma coisa que fazia muito sucesso entre as mulheres, meia calça, meia fina. E esse tipo de indústria, a alimentícia, a têxtil e a de eletroeletrônicos, ela passou a ser instalada no Brasil e o Brasil passou a comprar maquinário defasado dos Estados Unidos. Então, nesse momento, passamos por um período de industrialização dependente e defasado com relação ao padrão tecnológico norte-americano. Esse período de abertura foi um período de uma grande entrada de capital internacional e também de uma nova mentalidade, uma mentalidade ligada à modernidade norte-americana daquele contexto. Quando Vargas retorna ao poder em 1950, ele encontra um país bastante diferente daquele país que ele havia abandonado em 1945. O país agora vivia sob uma influência muito forte dos Estados Unidos e a influência do empresariado urbano ligado aos interesses dos capitais internacionais era uma influência cada vez maior. Getúlio Vargas, ao retornar ao poder, ele tenta novamente implementar o seu projeto nacionalista econômico, mas terá muita dificuldade, pois terá muitos opositores, principalmente opositores da UDN. A principal oposição de Getúlio Vargas era um jornalista que vamos falar bastante dele, o Carlos Lacerda, né? E Carlos Lacerda, ele abomina a política trabalhista e fala mal do Getúlio Vargas, faz uma campanha contra Getúlio Vargas muito feroz. E Carlos Lacerda era um tipo de político da UDN que era a favor dessa abertura de capital. Então, cada vez mais, Getúlio Vargas sofreu oposição da UDN, dos grandes empresários. De repente, o Exército comprou o discurso do desenvolvimento dependente. Aquela linha de pensamento que nós falamos mais cedo, de que para que os países subdesenvolvidos pudessem se desenvolver, era necessário realizar uma abertura para o capital externo. Então começa a haver um bloco de oposição a Getúlio, formado pela UDN, os grandes empresários e o Exército. Essa oposição, ela será constante. Depois da campanha Petróleo é Nosso e uma grande polêmica a respeito da criação da Petrobras, haviam duas grandes visões também. O grupo dos entreguistas, que era o grupo da UDN, do Carlos Lacerda, e acreditavam que o país deveria fazer abertura de capital e criar uma empresa de petróleo, não estatal, mas criar uma empresa de petróleo, simplesmente assim, abre e vem uma empresa norte-americana para fazer pesquisa, prospecção e se instalar no Brasil. Se achasse petróleo, se não achasse petróleo, o risco dele. Se achasse petróleo, o Brasil ele receberia royalties, uma pequena compensação. O projeto de Getúlio Vargas era totalmente diferente, de criar uma empresa estatal com monopólio de tudo, de produção, de refino, de extração, transporte. E foi o que aconteceu. Depois de uma grande discussão nacional a respeito da questão do petróleo, Getúlio Vargas, em 1953, vai criar a Petrobras com um monopólio 100% estatal, monopólio de extração, de refino e de transporte. E isso vai atingir diretamente os interesses estrangeiros. A pressão internacional contra a criação da Petrobras era muito forte. Só para você ter uma ideia, durante o governo Dutra, os investimentos norte-americanos no Brasil foram muito grandes.
Quando Getúlio Vargas voltou ao poder democraticamente em 1950, os recursos que seriam investidos no Brasil foram cortados pela metade. Os Estados Unidos retiraram investimentos, muitas empresas diminuíram os investimentos no Brasil. A criação da Petrobras, de forma a que ela tivesse o controle e o monopólio do nosso petróleo, desagradou tanto os grandes grupos internacionais, como desagradou os empresários brasileiros. Muitos deles, claro, não todos. E aí, a questão da Petrobras vai estar no ponto central da grande oposição que Getúlio Vargas sofrerá. Em meio a todas essas polêmicas, Getúlio Vargas ainda tenta manter sua política trabalhista. Até da época quando foi criado o salário mínimo, até aquele momento, poucas vezes o salário mínimo tinha sido corrigido e ele tinha passado por uma profunda defasagem. E Getúlio Vargas, ele aprovou um projeto de seu ministro do Trabalho, o senhor João Goulart. Guarde esse nome, porque ele será protagonista da grande crise política do Brasil que vai gerar o golpe militar de 1964. João Goulart, ele sai da obscuridade política, ele se torna uma figura bastante conhecida nacionalmente, uma figura importante nacionalmente, no momento em que ele é o ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, quando ele cria o projeto de um aumento de 100% no salário mínimo. E esse projeto de aumento de 100% no salário mínimo é aprovado por Getúlio Vargas. E nesse mesmo momento, vai para o Congresso uma lei chamada Lei dos Lucros Extraordinários. Essa lei dos lucros extraordinários obrigava as multinacionais a reinvestirem no Brasil parte do lucro que foi gerado na nossa economia, no nosso país. Essa lei foi barrada no Congresso. As camadas conservadoras da sociedade, lideradas pela UDN, faziam uma campanha contra o Getúlio Vargas cada vez maior, cada vez mais profunda. E em meio a essa grande crise e o aumento da impopularidade de Getúlio Vargas, vai acontecer um ato que, de acordo com Getúlio e com a maioria dos historiadores que já fizeram uma bela apreciação a respeito do assunto, o seu guarda pessoal, Gregório Fortunato, não por mando de Getúlio, Gregório Fortunato tomou as dores de Getúlio, ficou muito revoltado com Carlos Lacerda, que o tempo todo tentava detratar a imagem de Getúlio Vargas, e Gregório Fortunato vai tentar assassiná-lo, vai cometer um atentado contra Carlos Lacerda. Só que esse atentado não dá certo. Ele não mata o Lacerda, ele acerta na perna. E isso vai ser propagandeado. Vargas tentou matar Lacerda e começa a ter aquela propaganda negativa. E aí até os correligionários de Vargas vão deixar de apoiá-lo nesse contexto e uma crise se instaura de forma violenta. Exército contra Getúlio, a UDN, a classe média urbana, os empresários entreguistas, que eram assim chamados, aqueles que eram a favor da abertura para o capital internacional na época. Em 24 de agosto, haverá uma reunião, que se inicia à tarde e avança até a madrugada. Ao fim da reunião, Getúlio Vargas se recolhe a seus aposentos e na madrugada eclode um tiro. Getúlio Vargas atenta contra a sua própria vida. Suicida-se. Esse episódio do suicídio do Vargas, uma saída extremamente trágica do governo e que demonstra um período de grande instabilidade política nesse contexto também, nos mostra algumas coisas. O Exército deixou de apoiar o Vargas desde a época do aumento do salário mínimo, 100%, lembra? O Exército brasileiro, extremamente revoltado com essa política trabalhista de Getúlio Vargas, lançou o Manifesto dos Coronéis. Falava que com o aumento do salário mínimo poderia ocorrer a insubordinação do Exército, de que trabalhadores comuns seriam remunerados, tais quais aspirantes a oficial,
E o Exército, que havia deixado de apoiar Getúlio Vargas, havia aderido ao discurso da UDN, da abertura para o capital estrangeiro. Então, estava fazendo pressão contra Getúlio o Exército, os empresários, a UDN. Isso foi a pressão que levou Getúlio Vargas a atentar contra a própria vida. Acredita-se, a maior parte dos historiadores tem um consenso de que Vargas sofrera a pressão de um golpe. E em 1954, quando Getúlio Vargas suicida-se, ele vai frustrar o plano dos golpistas. Acredita-se que em 1954 seria dado um golpe militar em Getúlio Vargas. Quando ele se suicidou, ele vai afastar a possibilidade dos golpistas, que só conseguirão fazer isso, só conseguirão dar um golpe e tomar o poder em 1964. Então, nós historiadores, a maioria concordamos que o suicídio de Getúlio Vargas atrasou o golpe em 10 anos, que era para ter sido dado em 1954 e foi dado em 1964. E dessa forma trágica, encerra-se o período que nós conhecemos como o período da Era Vargas, um dos mais importantes momentos políticos da história brasileira, quando o Brasil passa por um processo intenso de industrialização com bases nacionalistas na indústria de produção de matéria-prima, na indústria de base, e também um grande período de urbanização. Quando Vargas entra no poder, o Brasil é um país rural. Ao sair do poder, o Brasil está em processo de industrialização e, dessa vez, é um país urbano. Então, bons estudos. Encerramos agora mais um enorme episódio da nossa história, né? Mais de 15 anos, e um episódio extremamente importante para todas as avaliações, concursos, vestibulares, Era Vargas. Então, pessoal, bons estudos, foco no sucesso e um grande abraço.